Sempre uma alegria estarmos juntos nesse lugar de investigação, reflexão, de aprendermos juntos. Isso aqui não é uma palestra, é uma conversa, ok? Eu gosto de pegar temas às vezes complexos e tentar trazer eles da forma mais simples possível até para facilitar a compreensão. E hoje eu tenho aqui no público uma pessoa especial que o tema de hoje nós estivemos conversando hoje de manhã. Ela fez muitas perguntas desafiadoras e isso agora me deixa na obrigação de ser bem claro e simples num tema tão profundo às vezes, né? Teosofia é uma palavra bem ampla, né? Que nós escolhemos o tema teosofia e autotransformação espiritual. Então, só a palavra teosofia dava 1 milhão de palestras. E a palavra em si significa sabedoria divina ou sabedoria dos deuses, conforme a definição da Helena Blavatsky, pela sua raiz etimológica. Mas é uma palavra em aberto, porque nem a própria Sociedade Teosófica, nem o Conselho Internacional da Sociedade Teosófica define oficialmente o que seja teosofia, exatamente para ela continuar uma palavra aberta e não virar um dogma, né? Não virar um pensamento fechado. E a questão da autotransformação espiritual, nós tivemos recentemente a visita do Vicente Hauchin das Filipinas, que é um teósofo, foi presidente da Sociedade Teosófica nas Filipinas e também é membro do Conselho Internacional da Sociedade Teosófica, e ele ministrou esse curso, o processo de autotransformação. Esse curso ele já deu várias vezes em várias partes do mundo. Aqui em Brasília mesmo, já foi acho que a segunda ou a terceira vez que ele deu esse curso aqui, né? E esse livro é muito bom, é um livro da editora Teosófica, que ele dá passo a passo técnicas para a autotransformação. Mas que autotransformação é essa? É importante saber que hoje essa expressão autotransformação ela está dentro do texto da missão da Sociedade Teosófica, que foi definido pelo Conselho Mundial, né? A missão da Sociedade Teosófica, conforme foi definido pelo Conselho, é servir a humanidade através do cultivo de uma sempre mais aprofundada compreensão e realização da sabedoria atemporal, da autotransformação espiritual e da unidade de toda a vida. Então, no texto da missão da Sociedade Teosófica está lá, autotransformação espiritual. O que é isso? Né? É isso que a gente vai tentar entender. Veja como essas coisas a gente não pode se prender nas palavras. Porque as palavras, se a gente se apegar a elas, a gente se dogmatiza, né? Então, por exemplo, o texto da missão ele não fala teosofia, ele fala sabedoria atemporal. Sabedoria que é fora do tempo, de todas as idades, né? Sabedoria da natureza, sabedoria do universo, né? Ou o mistério da existência. E se a gente for entrar nisso aí, vai ver que a vida é um grande mistério. Se você olhar o universo com estrelas, sóis aos bilhões, galáxias, né? É uma coisa imensa, gigantesca, inimaginável. Aí, se você for ao átomo, você vai ver lá uma estrutura até parecida, né? O próton com o nêutron, o núcleo e os elétrons girando em volta, né? Então, você vai ver que do microcosmo ao macrocosmo é tudo tão fantástico, é tudo tão impressionante, assim, que a vida é um grande mistério. Tudo que existe é um grande mistério. A existência é um grande mistério, né?
E aí, o que eu vou tentar fazer hoje é trazer alguns conceitos daquela teosofia tradicional, que tem a ver com a evolução, para ver onde eles se encaixam na autotransformação espiritual, que é a transformação de nós mesmos. Isso aí começa pela tentativa de entender o que é o universo. E é isso que nós estamos conversando hoje de manhã. A palavra universo, ela contém a dica do que ele é. Porque é universo. É uno e é diverso. Como que uma coisa pode ser una e ao mesmo tempo diversificada? É difícil de entender, né? Mas essa palavra diz o que é o universo. Como assim? Para tentar entender isso, e vejam vocês que a coisa da unidade da vida é um dos ensinamentos mais básicos da teosofia, é um dos ensinamentos mais básicos de todas as religiões, né? Por exemplo, quando o cristianismo fala Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Como que ele pode estar em todos os lugares e ter consciência em todos os lugares? Né? Então, essa coisa da unidade da vida é um grandíssimo mistério. Então, para tentar explicar isso, eu vou recorrer à literatura esotérica, que ela fala o seguinte, que o universo é cíclico, que ele é criado e destruído ao longo de eras. E essa criação, ela parte de uma coisa, do um absoluto, de uma coisa que é totalmente fora do tempo, que o tempo não existe, né? E aí começa a acontecer uma manifestação sempre crescente de criação do universo inteiro, que na literatura antiga, da Índia antiga, é chamado de Manvantara. Um nome estranho, a gente não precisa decorar o nome, não. Mas nessa literatura é dito que o universo ele é criado e destruído para depois ser recriado de novo. Um período de manifestação do universo, segundo a literatura, que chamam de Manvantara, seria... Veja bem, a gente não precisa acreditar em nada disso. A gente só ouve para ver se faz sentido, né? Fica como um pano de fundo, não precisa nem ser exato. Mas, segundo a literatura, o período de duração do universo seria em torno de 4 trilhões e 700 bilhões de anos. Daí é todo um período de criação, de expansão do universo. Depois vem o que eles chamam de Pralaya, que é um outro período igual, em que o universo é destruído e se recolhe, e se desmancha e volta tudo ao ponto original. Parece metafísico, abstrato, difícil de entender isso, né? Mas a gente vai tentar, por um outro caminho, tentar entender isso. Como a gente estava conversando hoje, vocês já viram aquelas marioscas, que é aquela bonequinho da Rússia, que tem um bonequinho dentro do outro bonequinho, do outro bonequinho, do outro bonequinho. A natureza de tudo que existe, inclusive a nossa, é mais ou menos assim, que a gente vê essa manifestação externa, essa coisa física aqui, e a gente vê através dos 5 sentidos, né? A gente se relaciona com esse mundo através dos 5 sentidos. Mas a vida vem da subjetividade. E, segundo a literatura, ela volta para a subjetividade, né? Então, aquela bonequinha externa, que é o nosso corpo, segundo a literatura, na hora que esse corpo se desmancha com a morte, né, permanece a bonequinha interna, menor um pouco, né, menor em termos, porque são dimensões diferentes,
que por sua vez vai durar um tempo também, e vai haver uma outra morte desse corpo emocional, vamos dizer assim. Então, o que a literatura diz é que por dentro do corpo físico existe o corpo emocional. E por dentro do mundo físico existe o mundo emocional ou astral. Então, assim como nós estamos aqui falando, vibrando, para vocês ouvirem ondas no plano físico, segundo a literatura, existem ondas no mundo das emoções, que é um mundo próprio, que interpenetra esse mundo. Até faz sentido isso, porque a gente sabe que o átomo é um vazio, na verdade, né? O átomo, a partícula está lá mexendo o elétron, mas ele, em geral, ele é um vazio no espaço, não é assim? E essa questão dos níveis de densidade de matéria é uma coisa que dá para compreender quando a gente compara, por exemplo, mesmo na matéria física, você compara assim, o sólido, o líquido e o gasoso. Você vai ver, o sólido é mais denso do que o líquido, que por sua vez é mais denso do que o gasoso, ou o gasoso é mais sutil do que o líquido, que é mais sutil do que o sólido. Então, são níveis de matéria diferentes que podem ocupar espaços diferentes. Por exemplo, se você pegar uma caixa e encher de pedras, vai chegar uma hora que não cabe mais pedra. Mas vai ter espaço entre as pedras. Aí você começa a jogar uma areia fina. Essa areia fina vai entrar e vai ocupar espaços onde as pedras não conseguiram ocupar. Chegar uma hora que não cabe mais areia. Se você jogar uma água, vai ter espaços que a areia não consegue penetrar, que ainda assim vai caber água ali. Então, só para mostrar como é razoável esse ensinamento de que os níveis de matéria eles se interpenetram. Então, num certo sentido, tudo é matéria. Espírito e matéria, tudo são níveis de densidade de matéria, né? Então, de acordo com essa literatura, por dentro da matéria física, não só em nós, como no mundo, existe o mundo astral, o nosso corpo astral, o emocional, que é onde estão as nossas emoções, aqui e agora. Não está em outro lugar, ele está aqui. Por dentro desse mundo emocional mais sutil, tem o mental, que é mais rápido, mais ágil. Mais sutil do que o próprio mental, existem outros níveis, segundo essa literatura esotérica, de matéria também extremamente sutis, né? De onde que lá no mais sutil do mais sutil, você vai encontrar o ponto original do universo, onde tudo saiu e para onde tudo volta. Isso todas as grandes religiões falam, mesmo com linguagens figuradas, com diferentes formas de expressar, né? Aí a literatura teosófica vem e fala uma coisa bem interessante, que a matéria evolui descendo e a consciência evolui subindo. Como assim? Segundo a literatura, lá desse ponto original de onde começa o universo a cada 4 trilhões de anos, sei lá, há uma densificação para um nível mais denso, depois uma densificação para outro, depois para outro, e essa matéria até chegar à matéria física. Então, nós vivemos na matéria, mas nesse nível, a gente está acostumado a olhar pelo lado físico, porque desde pequeno a gente começa a reconhecer o mundo pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, pelo que a gente cheira, pelo que a gente prova e pelo que a gente toca, que são os 5 sentidos, né? Essas são as janelas para esse plano físico. Mas dentro desse plano físico, existindo outros níveis progressivamente mais sutis, o que acontece? A matéria astral ou emocional, ela interfere totalmente na nossa qualidade de vida, por exemplo. Então, por exemplo, se eu estou mal-humorado, é uma coisa.
Se eu estou ansioso, é outra. Se eu estou alegre, é outra, né? A gente tem até o filme infantil maravilhoso, que é profundamente instrutivo, chamado Divertidamente, e agora saiu o 2. O 2 ainda aprofundou mais, em que mostra os personagens que operam na nossa subjetividade, querendo assumir o painel de controle da nossa consciência, né? E aí tem a alegria, que é o personagem principal, né? Tem a tristeza, tem a vergonha, tem o medo, tem cada um desses personagens quer tomar controle do painel, e é muito interessante porque mostra muito o nosso mundo subjetivo, como ele funciona, né? Mas é interessante que, segundo a literatura esotérica, o ponto de mutação evolutivo da matéria para a consciência é o reino mineral. No reino mineral, a gente pensa, as pedras não têm vida, né? As pedras não têm consciência. Mas até a Bíblia fala que até as pedras dão sermões, não é assim? Mas, na verdade, tudo tem um significado, nada é por acaso. E aí, no reino mineral, você vai encontrar uma evolução que, quando você encontra, por exemplo, as pedras preciosas, diamante, rubi, esmeralda, ametista, topázio e outros, aqueles movimentos de pressão dentro da terra vai gerando a pedra perfeita, né? Você tem os metais preciosos, né? O ouro, a prata, né? O ferro, uns mais do que outros. Tudo isso a natureza está produzindo e o mineral está em evolução. Segundo essa literatura, ali começa a virada da consciência, que depois vai se transferir para o reino vegetal. Isso são eras, tá, gente? Eras, não é uma coisa de um dia. No reino vegetal, você vai encontrar aquela plantinha mais simplória, aquele matinho, aquela erva daninha, aquela coisa. Como você vai encontrar aquelas árvores frondosas, aquelas sequoias que tem lá nos Estados Unidos, né? Árvores com mais de 1000 anos, gigantescas e tal, e tal, e tal. Então você vai ver, segundo a literatura esotérica, a evolução do reino animal prossegue para o reino vegetal, né? E aí vão eras. Quando ela atinge a perfeição num reino, ela abre a porta para prosseguir a evolução da consciência no outro reino, né? Quem acha que as plantas não têm consciência? Existe até um livro, A Vida Secreta das Plantas, muito interessante, de um pesquisador, um cara que era investigador policial, que ele tinha um aparelho, um galvanômetro para apurar quando o cara estava mentindo, que fazia variações. Um dia ele botou o aparelho em cima de uma planta assim, por acaso, acendeu um cigarro, aí o galvanômetro começou a mexer. Aí ele falou, foi a planta que fez isso? E aí ele começou a fazer pesquisas com as plantas que provam que elas têm consciência, né? Ela muda a posição da folha para pegar a luz, né? Para absorver a luz, né? E há uma evolução no reino vegetal. Do reino vegetal, a evolução prossegue para o reino animal, que já tem uma capacidade de movimentação diferente, né? Desde os mais grosseiros, desde os répteis e tal, até chegar aos mamíferos, aos selvagens, né? Até chegar aos animais domésticos. Os animais domésticos, segundo a literatura teosófica, eles são os portais evolutivos para um dia, numa era que não é agora, eles se tornarem humanos, né? Só que começa com um humano extremamente selvagem, né? Extremamente, quase que um animal. E ao longo de sucessões de vidas e mortes, segundo a literatura, entre a chamada individualização, que é quando o animal se torna um humano,
E quando o humano se ilumina, em média, 777 encarnações. Então, vocês veem que são coisas assim que até assustam a gente. Mas a gente não precisa acreditar em nada disso. A gente só ouve o panorama. E depois a evolução continua. Depois que o homem chega à perfeição, à iluminação, um Cristo, um Buda, né, um ser perfeito, né, a evolução continua. Né? Assim como tem os planetas, como tem os sistemas solares, tem as galáxias, evolução infinita. Daí, onde é que isso vem bater com a autotransformação espiritual? Que é o assunto principal nosso de hoje, que eu tive que dar essa volta toda para explicar. Se a evolução da matéria é descendente e a da consciência é ascendente, o que acontece? Assim como você fisicamente, você está movimentando matéria física o tempo todo, no seu sentir, você está movimentando matéria astral ou emocional. Então, quando você tem raiva, você está movimentando matéria astral. Você está interagindo com o meio astral. Quando você tem medo, você está movimentando matéria astral. Você está interagindo com o meio astral. Quando você tem ansiedade, né? Todas as variações emocionais, ciúmes, né? Apego excessivo, tudo isso são coisas que estão no mundo astral, que segundo a literatura é o mundo onde a gente vive por um tempo depois que morre, até desmanchar um monte de nós que a gente mesmo criou e cria todo dia por não perceber a nós mesmos. Né? Então, o autoconhecimento ele é um trabalho em que você vai perceber a si mesmo para se livrar de certas matérias que estão te prendendo, tipo ciúme, medo, raiva, inveja. Todas essas coisas nos atam, né? E na medida que você não as percebe, elas te governam sem você saber. Elas lá do inconsciente, elas regem as suas atitudes. Na medida que você é capaz de observá-las, elas saem do escuro do inconsciente e estão expostas à luz da consciência. Igual essas lâmpadas aqui estão iluminando para que nós possamos nos enxergar mutuamente. Quando você começa a se observar, que é a coisa mais difícil, você está jogando a luz da consciência naquela área mais escura do seu próprio ser subjetivo. Tá? Por que é difícil para a gente essa autoobservação? Porque a gente não gosta de ver as coisas feias em nós. A gente não vê. A gente vê nos outros, mas na gente a gente não vê. Né? E aí, quando a gente começa o trabalho de autoobservação, porque o autoconhecimento é essencialmente observação. Só que é uma observação isenta. É uma observação que não diz tem que ser diferente. Não, ele só observa. Não fala nada, não julga. Né? Aí quando a gente começa a ver o nosso ciúme, o nosso medo, a nossa inveja, a gente não gosta de ver. E a gente rapidamente fala assim, não sou isso não, não sou isso não. E joga para o inconsciente de novo e para o trabalho do autoconhecimento, que é um trabalho infinito, tá? Então, a autotransformação tem a ver com esse observar a si mesmo, perceber a si mesmo. Porque quando você não se percebe, né? Por exemplo, o sujeito está com raiva, aí você fala assim para ele, mas você está com raiva? Eu não estou com raiva, coisa nenhuma! Precisa falar alguma coisa? Ele não percebe, mas todo mundo percebe. Não é assim? Então, o perceber a si mesmo é a chave. É a chave da autotransformação. Só que essa autotransformação, ela não é para um padrão idealizado. Não é assim, eu sou ciumento e eu não vou ser ciumento. Se eu fizer isso, eu só vou reforçar os ciúmes. Por quê? Porque eu crio um conflito. E aí aquele lado meu vai se enrijecer, vai para o inconsciente
e eu vou achar que eu não sou e vai aparecer uma situação em que ele vai vir muito mais forte. Tá certo? Então, essa autotransformação, ela não é para um padrão idealizado, para você ser uma coisa que você não é. Ao contrário, ela é a verdade do que é. Quando você fica só com a verdade do que é, aquela energia que estava ali presa, ela começa a se dissolver, começa a se transformar, começa a se desmanchar. Agora, quando você introduz o que deveria ser, aí você já criou confusão. Você já colocou o tempo entre o que é e uma coisa que não é. E a verdade é o que é, não é o que não é. Tá claro? Então, a autotransformação tem a ver com esse trabalho de você se observar com o máximo de isenção que você for capaz. Não só o corpo, a gente para ter uma saúde boa, a gente precisa observar o nosso corpo. Como é que eu vou chegar no médico e contar para ele o que eu estou passando, se eu não observar? Se eu relatar tudo errado, ele vai me dar o remédio errado. Não é assim? Então, a gente precisa observar o corpo para dar a ele a vida adequada, dar o descanso adequado, dar o alimento adequado, dar o exercício adequado, né? Para que o corpo fique sendo a base tranquila, e não aquele que atrapalha. Porque se o corpo está ruim, o que acontece com o emocional? Ah, eu estou com dor de dente, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor de barriga. O emocional, ó, meu humor, ó. Muito raro alguém estar com dor e ainda estar com o espírito alegre, raríssimo. Porque os nossos corpos, eles estão interligados, eles interferem um no outro. A mesma coisa, o emocional com o mental. O que acontece? Se eu estou com raiva, meus pensamentos vão ficar tendenciosos para aquele lado. Eu não vou ter isenção para ver uma situação, né? Ou se eu estou aborrecido, minha mente vai ficar nervosa, incomodada, né? Então, não só o mental interfere no emocional, porque ele gera pensamentos que provocam emoções, tipo, que ingratidão, como que fez isso comigo? São pensamentos que vão só botando lenha na fogueira, né? Como você pode dizer assim, calma, 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 para você mesmo, calma, peraí, calma, calma, calma. Aí você consegue, às vezes, baixar um pouco a emoção, né? Então, todos esses nossos corpos subjetivos, eles estão interligados um com o outro. E aí, a dificuldade da coisa qual é? É que no mental nós estamos lidando com matéria mental. Para falar, eu penso, tem matéria mental mexendo aqui. Às vezes você capta um negócio que vem de algum lugar, uma ideia que apareceu, você não sabe de onde, entrou na sua cabeça, assim como o ar entra, né? Assim as emoções também entram, né? Você vai num lugar muito pesado, por exemplo, quem frequenta um presídio. Uma vez eu fui num presídio para ver um assunto de uma pessoa, tinha 40 caras dentro de uma cela que era do tamanho desse palco aqui, 40. E uma privada só. Ambiente muito pesado, né? Então, assim, até desumano. Mas isso é só um exemplo que eu estou dando. Um local onde aconteceu um assassinato, né? Uma vez aconteceu isso. Eu fui visitar a fazenda de um amigo, até dormir lá, e o cara é um arquiteto, tudo bonitinho, tudo bacaninha e tal. Na época eu senti assim, nossa, tem uma energia esquisita aqui, eu não sei o que é. Não sei o que é. Aí no outro dia, na hora do almoço, a gente ia embora depois do almoço, ele conta a história da fazenda, que tinha tido 2 assassinatos lá, antes dele comprar. Que quando ele comprou, ele já pagou para a viúva, porque o dono tinha sido assassinado também. Aí foi bem que eu estava sentindo alguma coisa estranha aqui. Então os locais ficam impregnados de energias astrais também, não apenas energias físicas, né? Enfim, agora, o que a gente precisa compreender é que a evolução da matéria astral ou emocional é descer. E a evolução da nossa consciência é subir. A evolução da matéria mental
é se tornar matéria astral. E a evolução da matéria astral é se tornar matéria física, né? Então, sempre vai haver uma tendência da matéria astral a pesar, a descer. Ou seja, se você estiver atento, você sai daquela matéria e vai para uma mais leve. Mas se você não estiver atento, a tendência dela é ir para baixo. A mesma coisa no nível mental. Você vê, vem um Jesus Cristo iluminado, iluminado. Aquela mensagem puríssima, puríssima, puríssima. Aí os homens vêm e já constroem uma igreja, daqui a pouco já se dividem em duas, daqui a pouco tem até guerra religiosa, daqui a pouco tem Inquisição, coisas inimagináveis, tudo em nome de Cristo, né? Então, a mente humana, ela tende à cristalização, ela tende ao fechamento, ela tende a se tornar cada vez mais densa, a matéria mental. Agora, a nossa consciência, se nós não estivermos atentos, ela vai baixar junto com essa matéria mental, né? Que quer se tornar matéria astral. E essa matéria astral, que você pode ter um astral, um alto astral, você pode estar de bem com a vida, né? Dependendo de como você encarar as coisas que acontecem, o que vai acontecer com o seu alto astral? Vai virar um baixo astral. Não é assim? Dependendo das condições de temperatura e pressão que as circunstâncias vierem, os desafios que a vida apresentar, né? E é interessante que quando você larga na consciência um nível de matéria mais pesado, ele vai embora. E você vai pegar um mais leve, porque o mais sutil sempre vai penetrar no espaço deixado pelo mais denso. Quer ver um outro exemplo para entender isso? A gente sabe que o líquido é mais denso que o ar, não é? Então, você tem uma garrafa vazia. Ela está cheia de quê? De ar. Aí você vai encher a garrafa. O que vai acontecer com o ar? Ele tem que sair para a água entrar. Isso acontece com a gente. Nós somos um vórtice de energia, cada um de nós. Nós somos um vórtice de energia, com vários níveis. Um fio que nos liga ao coração do universo, aquele ponto adimensional de onde tudo surge e para onde tudo volta, né? E à medida que a gente evolui em cada reino, é como se esse fio que nos liga ao ele abrisse um balão maior e deixasse de ser apenas um fio, né? Então, por exemplo, um homem sábio, ele já desenvolveu não apenas o mental, ele desenvolveu o búdico, que é um plano mais sutil do que o mental. É o plano da intuição, é o plano da inspiração, é o plano da clareza, em que a pessoa vê porque vê, ela não precisa de explicação, né? Então, um homem sábio que tem essa faculdade, é como se ele já abriu aquilo que era um fio ligando ele ao uno, já vira um canal mais aberto. E assim a evolução prossegue também para os deuses, né? Segundo a Helena Blavatsky, Teosofia é a sabedoria dos deuses, porque ela diz que o universo é todo permeado por consciências. Consciências que operam cooperativamente dentro do chamado plano divino, que é o projeto de criação daquele Manvantara, daquela manifestação do Uno, do 1 sem segundo, que leva lá seus 4 trilhões e 700 bilhões de anos. É fantástico, ó. Pode nem ser verdade, mas é fantástico o negócio, né? E aí a gente tem que perceber que o Vicente Rauchin, desse curso, O Processo de Autotransformação, ele nos ensina a como lidar com essas energias que estão descendo através de nós, né? Porque todos nós temos no nosso corpo astral, no nosso emocional, nódulos
nódulos de medo, nódulos de dor que não processamos devidamente, né? Marcas que às vezes vêm de outras existências, às vezes vêm da primeira infância, marcas muito fortes, né? O nosso próprio mental, ele é todo cheio de parâmetros, a nossa visão de mundo, visão de certo e errado, e ali tem muitos preconceitos, ali tem muitas ideias insensíveis, né? Tem muitas coisas grosseiras e tal e tal. Então, o Vincent Hausching, nesse trabalho dele, o processo de autotransformação, que, como eu falei no início, tem a ver com a missão da Sociedade Teosófica, que é a autotransformação espiritual. Autotransformação para quê? Para você ser sempre uma pessoa melhor, para você ser mais feliz e poder fazer os outros mais felizes, porque ninguém é mais feliz exclusivamente, né? Como está tudo interligado, quem pensa só na sua própria felicidade é o egoísta. E ele, dentro daquele ensinamento da Bíblia, aquela parábola que fala que os últimos serão os primeiros, né? O mais egoísta, ele pode ficar rico, pode ter o diabo a quatro, mas é o que vai estar em último lugar. Por quê? Porque ele se segrega, né? Então, a própria natureza coloca ele em último lugar. Agora, aquele que se preocupa com os outros, que cuida dos outros, que quer o bem aos outros e tal, ele se coloca em último lugar. A natureza vem e coloca ele lá em primeiro lugar. Eu estou falando primeiro e último lugar como condição interna, tá? Porque você vê pessoas que são arquimilionárias que vivem vidas amargas, vidas péssimas, né? Então, o primeiro ou último lugar não é em aquisição material, mas é em qualidade interna de existência, tá claro? Então, esse trabalho de autotransformação espiritual é para nós sermos pessoas melhores, não para ser melhor do que os outros, para ficar se comparando com os outros, mas para ser mais felizes, inclusive, para nos harmonizarmos com o movimento da vida. A vida é um movimento, né? A gente começa lá com uma célulazinha no útero da nossa mãe, não é assim que começa? Aí vai se multiplicando aos milhares, aos milhões, aos bilhões, até o momento de vir à luz, o bebê. Depois vai crescendo, idade adulta, envelhecimento, depois morte, desmancha. A vida é um fenômeno fantástico, fantástico. E a gente, na nossa ignorância existencial, a gente se apega, tem medo da morte, tem medo de tudo, quando é a coisa mais natural do mundo, né? É certo que é compreensível a nossa ignorância, mas toda essa literatura, todo esse panorama, abrindo a nossa cabeça, junto com o trabalho da autotransformação, de aceitar a vida como ela é, agir onde é possível agir e aceitar onde não é possível, né? Você pode ter uma qualidade de vida muito melhor, você pode fazer o mundo melhor, você pode se relacionar melhor, desde que você faça esse trabalho consigo mesmo, né? Então, autoconhecimento é essencialmente percepção de si mesmo, né? A gente vive muito baseado no padrão do pensamento. A gente acha que o pensamento é o nosso poder maior na nossa subjetividade. Mas o pensamento ele é sujeito a muitos enganos, porque ele é dual. Ele, para as coisas práticas, ele é perfeito. Para tudo que é prático, ele é perfeito. Mas para compreender essas coisas mais abstratas, para entender esse mistério da existência, numa dimensão sempre mais profunda, às vezes ele atrapalha mais do que ajuda. Por quê? Porque ele cria padrões de pensamento, crenças, que ele toma como verdades, e aí ele fica preso ali. Então, dentro do autoconhecimento, a gente está sempre questionando as nossas crenças, sempre deixando elas em suspenso. Não aquele questionamento só para provocar, não, mas as próprias crenças que todo mundo tem, elas vão se refinando, elas vão sendo lapidadas, elas vão melhorando o nível delas em termos de compreensão maior, né? Então, tudo isso é um trabalho interno que a gente faz. A própria meditação tem a ver com esse serenar o corpo, serenar emoções,
serenar os pensamentos, para que algo mais sutil do que o próprio pensamento possa trazer uma luz, uma inspiração, uma clareza, para que a verdade possa surgir, independentemente da lógica dual do pensamento, né? Então, assim, saber que os nossos corpos trabalham contra nós ser interno, né? Porque, segundo a literatura, a nossa jornada longínqua vem do animal, vem do vegetal, vem do mineral, e antes do mineral, os chamados reinos elementais, que são matéria astral, matéria mental, matéria intuicional, matérias ainda mais sutis, né? Quando você vai para o estudo da teosofia clássica, você vai ver que lá é dito que os planetas são gerados nesses mundos sutis e que existem planetas astrais, planetas mentais, uns que estão em escala ascendente e outros em escala descendente. Está lá na literatura. A gente acha isso muito louco, na verdade, mas porque a gente faz parte da vida do planeta. Assim como o peixe faz parte da vida do mar, a gente faz parte da vida do planeta, né? A gente evolui junto com o planeta. E a matéria também evolui, só que no sentido inverso da nossa, né? Eu levei muito tempo para entender essa lógica de que a matéria evolui inverso da nossa, mas ela só toma consciência de si quando ela chega no reino mineral. Até então, ela é matéria de outras consciências que estão em escala ascendente, né? Então é como você está com o pé numa prancha, você tem que largar essa prancha porque tem uma outra passando aqui para você pisar nessa outra que é mais alta, depois você tem que largar essa outra e pisar uma outra que é mais alta, porque você está sempre lidando com matéria. Você está pensando, você está lidando com matéria mental, você está sentindo, você está lidando com matéria emocional, você está respirando, você está lidando com matéria física, você está falando, você está lidando, você está interagindo com os mundos que se interpenetram. Tá claro? E a evolução é a gente perceber, poxa, o que eu estou fazendo aqui nesse planeta? Eu vim aqui só para crescer, ter o prazer das coisas que eu gosto, fugir das que eu não gosto, procriar, ganhar dinheiro, comprar coisa e morrer? Para isso que eu vim aqui? Ou seja, existe um propósito nesse movimento fantástico, universal. E nós somos parte dele, né? Estando um pouquinho conscientes desse processo, porque a gente nunca vai ter a consciência plena dele. Ele é tão vasto, que envolve tantas linhas de evolução, né? Segundo a literatura, essa linha dos devas ou anjos é uma linha que vem dos peixes e aves, que é diferente da que vem dos animais e para os humanos. São informações que a gente não precisa acreditar. A gente só ouve e deixa lá stand-by para a nossa própria reflexão. Tá claro? Mas, enfim, o trabalho do autoconhecimento é um trabalho infinito. A pessoa que disser, eu atingi o autoconhecimento, não entendeu o que é autoconhecimento, né? E a autotransformação, como eu falei, não é mudar para isso. Eu sou isso, quero ser aquilo. Não. A gente tem o lema aqui da Sociedade Teosófica que diz não há religião superior à verdade. Não quer dizer que a Sociedade Teosófica seja dona da verdade. A verdade é uma coisa da natureza e da consciência. E toda vez que a gente vê alguma coisa como ela é, sem julgar, sem interferir, sem nada, a gente percebe, está havendo ali um encontro com a verdade. Então, a verdade da raiva, se eu percebo ela aqui, se eu não faço nada, nem alimento, nem reprimo, nem julgo, estou consciente dela, ela se desmancha. E algo melhor aparece, né? Então, toda vez que nós colocamos a consciência para, sem interferir, observar, a gente está dando espaço para autotransformação.
que não é um moldar diferente. Eu sou assim, quero ser moldado assim. Não. É um desmanchar nódulos. É um tirar marcas, mágoas. Quantas terapias existem para isso, né? Você vê, o cara tem uma dor lá difícil, uma história que viveu não sei quando e tal, não consegue apagar aquilo, aí tem que olhar para aquilo. Quando ele olha, fica com a verdade, aquilo vem e tal, se desmancha. Não é assim? Então, eu aconselho o livrinho. Quem quiser tem o vídeo também do curso que ele deu, né? E eu acho que o propósito da vida é esse crescimento interior, é esse desabrochar da nossa natureza divina, né? É esse florescer nesse terreno pesado que é o terreno mental e o terreno astral. Eles são terrenos pesados. Mas quando a gente começa a olhar para eles sem medo, com bastante humildade, né? Humildade para ver os meus defeitos, sempre vai ter pontos cegos que eu não vou conseguir ver. Mas a vida vai me dar uma truncada de vez em quando que vai me forçar a ver algum lado que eu não vejo, né? Eu sempre digo que a vida é mais inteligente do que eu. Por quê? Às vezes você quer muito uma coisa, você quer muito, e a vida te nega. Aí quando você vê lá na frente, ela te dá uma outra muito melhor que você nem sabia que existia. Entendeu? Então, ela tem uma sabedoria. E a sabedoria dela é nos desafiar para o despertar da nossa consciência. Então, as circunstâncias, as dificuldades da vida, as experiências, principalmente as mais difíceis, porque as mais prazerosas são uma beleza, né? Quando vem aquela experiência prazerosa, você está na nuvem. Mas e quando vêm as difíceis, as pesadas, aquelas dolorosas, muito tristes, né? Aí voltando ao filminho Divertidamente, né, Helena? Quando a tristeza toma conta do painel de comando, ou quando a ansiedade quase mata o personagem, quase mata no filme, né? Cada uma dessas características que existem na nossa subjetividade, quando elas tomam o painel de controle, nós somos elas. Nós somos elas. Agora, na medida que nós começamos a percebê-las, e só vamos... Porque se nós as julgarmos, se nós dissermos que tem que ser diferente, elas vão fugir para o inconsciente. A gente vai traçar uma imagem de si mesmo ali e vai se enganar. Mas quando a gente não interfere, né, a gente se liberta delas. E esses nódulos astrais e mentais vão sendo progressivamente eliminados e a gente vai viver de uma maneira mais leve, mais serena, com relacionamentos mais sadios, mais harmônicos, né? Enfim, é um tema fantástico que foi a tal da lei do karma, lei da ação e reação. O que é essa lei? A gente pensa que é uma lei castigadora, né? Uma lei punidora que persegue as pessoas que fazem coisas erradas, né? Não. Ela é a lei da harmonia universal e a lei da autorresponsabilidade. Então, segundo a literatura esotérica, só no reino humano que existe o conflito do bem e do mal. Entre os animais que funcionam por instintos, as plantas, os outros reinos da natureza, não existe bem e mal. Mas no reino humano, quando você faz uma maldade com alguém, principalmente se você não queria fazer, porque se você queria, você está mal, viu? Se você queria fazer uma maldade com alguém, você está mal. É bom rever com maior profundidade. Você faz um mal para alguém que você não queria, você, podia ter agido melhor. Aí você está num processo de aprendizado, não é assim? Então, essa chamada lei do karma, que é a ação de reação, tudo que se faz reverbera no universo e volta à origem de onde a ação parou. E a ação não é apenas física, não. Ação emocional,
ação mental, né, e até ação espiritual, que são níveis mais sutis, progressivamente, né? Então, essa lei, ela volta para o despertar da consciência. Então, as experiências que a gente vai passando, agradáveis e desagradáveis, boas ou dolorosas, todas elas têm um ensinamento para nós. Agora, a maioria da humanidade, na ignorância existencial, ela vai aos solavancos, sofre e não sabe por quê, né? É lógico que no período pós-mortem tem todo um processo de assimilação das experiências que a gente não é capaz de saber aqui como é que é, nem descrever. Mas o fato é que quando uma pessoa nasce com certas qualidades que outra não tem, faz sentido de que aquela que nasceu ela já absorveu certos aprendizados que passam a ser inatos numa nova manifestação. Tá claro? Então, assim, a vida é benéfica e o karma também, porque ele é pedagógico. E se a gente não tiver medo de viver o que ela nos trouxer, nós vamos estar sempre crescendo com ela. Mesmo as experiências mais dolorosas. Dolorosas para quem? Para o nosso pequeno ego, esse que está agarrado, apegado aqui. Aí para ele é doloroso. Mas como ele é transitório, ele vai ter que passar mesmo em algum momento, né? Se a gente soltar, solta, deixa aí, larga, aceita, a dor passa, né? E a gente cresce, a gente sai como uma pessoa maior quando a gente passa pelas experiências, né? Então a gente acaba vendo que essa lei é uma lei de harmonia, é uma lei de amor até, e sem ela nós ficaríamos estagnados, não estaríamos evoluindo. A consciência não estaria despertando progressivamente, né? Enfim, são temas bem interessantes que a gente coloca aqui para chamar a atenção de vocês que essa literatura esotérica, ela é muito vasta e ela traz um panorama muito fantástico e muito amplo, às vezes difícil, às vezes um pouco abstrato ou muito abstrato, mas não importa. O que interessa é a gente pegar um panorama que pode ser verdadeiro ou não, mais ou menos exato, mas ele sempre abre a nossa capacidade de compreensão, né? E ver os aspectos práticos. Então, essa coisa de observar a si mesmo, né? Como o Vic fala, ele chama de push buttons, que são gatilhos ou botões internos que, se você tocar, explode alguma coisa dentro da pessoa, né? Tipo aquela coisa que, se falar, a pessoa já não gosta, né? Então, são material de trabalho para essa transformação. E ele fala de técnicas que você vai fazendo respirações, você fica, por exemplo, ele falou de pessoa que tem muito medo de cobra. Então pensa que tem uma cobra a 1 quilômetro daqui. Aí fica com esse pensamento, aí processa. Vai fazendo aquela respiração abdominal e tal. Daqui a pouco a sua atenção com a cobra acabou. Não, mas agora a cobra está aqui a 100 metros. Opa! Aí o cara já fica nervoso de novo. Calma, processa, tal. Aí faz a respiração abdominal com aquele pensamento. Daqui a pouco você faz o pensamento que a cobra está aqui na tua frente. Você dá um pulo. Mas aí você vai processando, vai processando. Daqui a pouco aquilo não te afeta mais, né? Ele deu vários exemplos de nódulos de medos que a gente tem que podem ser transformados com técnicas simples, né? Que envolve o mental, que envolve o emocional, que envolve acalmar, envolve o físico, né? Respirações, você focar na respiração, né? E aí vai produzindo essa transformação espontânea. Eu indico o livro para quem quiser, muito interessante, e também os vídeos do curso que ele deu. E, para mim, autoconhecimento é a coisa mais importante da vida, é você estar sempre aprendendo mais, não em termos de acumular conhecimento e informação, mas aprendendo a viver de uma maneira mais harmônica, mais plena, mais se relacionar de modos mais saudáveis, enfrentando os desafios que a vida traz. Isso aí.
É.